um rei absoluto, um povo faminto e uma lâmina que mudaria o curso da humanidade para sempre. Bem-vindos ao Reserva Histórica. Hoje, vamos mergulhar no caos, no sangue e na glória da Revolução Francesa, o evento definitivo que destruiu o antigo mundo e deu nascimento à liberdade que conhecemos hoje. Prepare-se agora para entender como tudo aconteceu. No final do século XVIII, a França era a nação mais populosa e influente da Europa. Mas por trás do brilho de Versalhes, escondia-se uma sociedade profundamente injusta e falida. O país era regido pelo absolutismo, onde o rei Luís XVI detinha poder total, acreditando que seu direito de governar vinha diretamente de Deus. A sociedade estava rigidamente dividida em 3 estados, um sistema medieval que sufocava a maioria da população. Enquanto o primeiro estado, o clero, e o segundo estado, a nobreza, detinham terras, cargos e eram isentos de impostos, o terceiro estado arcava com tudo. Este grupo englobava desde camponeses miseráveis a burgueses ricos, representando 98% dos franceses. Eles pagavam tributos pesadíssimos que sustentavam o luxo da corte e as dívidas de guerras intermináveis, como a ajuda na independência dos Estados Unidos. A situação tornou-se insustentável. Uma sequência de más colheitas causou fome generalizada, e o preço do pão, alimento básico, disparou. Paris estava à beira de um colapso nervoso. Somado a isso, novas ideias circulavam nos cafés da cidade. O iluminismo. Filósofos como Voltaire e Rousseau questionavam o poder absoluto do rei e o direito divino, defendendo a razão, a liberdade e a igualdade entre os homens. Pressionado pela crise financeira brutal, Luís XVI tomou uma decisão desesperada em 1789, convocar os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia há mais de 100 anos. Representantes dos 3 estados se reuniram em Versalhes. O terceiro estado, porém, sabia que o sistema de votação tradicional, por estado e não por cabeça, garantiria a vitória perpétua da nobreza e do clero. Em julho de 1789, o medo tomou conta de Paris. O rei Luís XVI demitiu Jacques Necker, o ministro favorito do povo, e cercou a cidade com tropas estrangeiras. A resposta foi imediata. Oradores inflamados nos jardins do Palais Royal convocaram os cidadãos às armas. O povo, faminto e desesperado, precisava de pólvora para se defender dos soldados reais. O alvo era claro: a Bastilha, aquela fortaleza medieval que servia de prisão política, era o símbolo máximo da tirania absolutista. Em 14 de julho, uma multidão enfurecida cercou os muros de pedra. Após horas de combate sangrento e canhoneio, a Bastilha caiu. A cabeça do governador da prisão foi desfilada em uma lança. Não era apenas uma revolta por pão, era o nascimento de uma nova era. O antigo regime estava ruindo. Com a queda da Bastilha, a revolução se espalhou pelo campo no que ficou conhecido como o Grande Medo. Camponeses armados atacaram castelos e queimaram documentos de servidão. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional tomou uma medida histórica: a abolição dos privilégios feudais. Pouco depois, foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, garantindo que todos nascem livres e iguais em direitos. Mas o rei hesitava em assinar os decretos enquanto Paris passava fome. Em outubro, milhares de mulheres do povo, armadas com lanças e facas, marcharam sob chuva até Versalhes exigindo pão. Elas invadiram o palácio e forçaram a família real a abandonar o luxo e viver em Paris, no Palácio das Tulherias. Agora, o rei era, na prática, um prisioneiro da Revolução e do seu próprio povo. Em junho de 1791, a confiança no rei foi destruída para sempre. Disfarçado de criado, Luís XVI tentou fugir com sua família para a fronteira austríaca, buscando apoio estrangeiro para esmagar a revolução. Mas, na pequena cidade de Varennes,
O rei foi reconhecido pelo seu rosto estampado nas moedas de papel. A fuga fracassou e a família real foi trazida de volta a Paris sob um silêncio mortal do povo. A traição do rei alimentou os radicais conhecidos como jacobinos. Liderados por figuras como Robespierre, eles exigiam o fim da monarquia e a punição do traidor. Em agosto de 1792, o povo de Paris invadiu o Palácio das Tulherias em um ataque sangrento. A Assembleia suspendeu o rei e proclamou a Primeira República Francesa. O destino de Luís XVI agora estava nas mãos de um tribunal revolucionário. 1793 marcou o ápice da radicalização. O rei Luís XVI foi condenado por traição e executado na guilhotina em janeiro, um ato que chocou as monarquias europeias. Com a morte do rei, o poder caiu nas mãos do Comitê de Salvação Pública, liderado por Maximilien Robespierre. Começava o período do terror, onde qualquer suspeito de ser inimigo da revolução enfrentava o julgamento rápido e o fio da lâmina. A guilhotina tornou-se o símbolo de Paris. Nobres, clérigos e até revolucionários moderados, como Danton, foram executados. O medo era constante e ninguém estava seguro. No entanto, o próprio terror acabou devorando seus líderes. Em julho de 1794, o próprio Robespierre foi preso e levado ao mesmo destino que suas vítimas. O terror chegava ao fim, deixando uma França exausta e banhada em sangue. Com a queda de Robespierre, a França passou a ser governada pelo Diretório, um regime instável que tentava equilibrar o país entre o retorno da monarquia e o radicalismo jacobino. A economia estava em frangalhos e as fronteiras sob ataque constante. No meio deste caos, um jovem general começou a brilhar por suas vitórias militares espetaculares na Itália e no Egito. Seu nome era Napoleão Bonaparte, o homem que prometia trazer ordem à nação exausta. Em 1799, apoiado pela burguesia que clamava por estabilidade, Napoleão desferiu o golpe de 18 de Brumário. Ele dissolveu o Diretório e estabeleceu o consulado, tornando-se o homem mais poderoso da França. A revolução, que começara com o clamor por liberdade, terminava agora sob a espada de um ditador genial. O mapa da Europa e a história do mundo jamais seriam os mesmos após a sua subida ao poder. A Revolução Francesa não terminou apenas com a ascensão de um imperador. Ela destruiu as bases do feudalismo e espalhou ideais que mudariam o planeta para sempre. O Código Napoleônico consolidou vitórias burguesas como a liberdade individual e a igualdade perante a lei. Pela primeira vez na história moderna, o mérito pessoal começou a valer mais do que o sangue da nobreza. O mundo dos súbditos morria para dar lugar ao nascimento do cidadão. Esse impacto atravessou oceanos, inspirando movimentos de independência em toda a América Latina e influenciando a democracia em escala global. A Declaração dos Direitos do Homem tornou-se a semente das constituições modernas. Embora marcada por sangue e contradições, a Revolução provou que o poder emana do povo. Hoje, cada vez que exercemos nossa liberdade, carregamos um pouco da herança deixada por aqueles que ousaram desafiar os reis. A Revolução Francesa provou que o poder emana do povo e mudou o destino da humanidade para sempre. Se este mergulho na história ajudou você, deixe seu like e se inscreva no Reserva Histórica. Qual mistério do passado você quer desvendar agora? Comente abaixo. Até a próxima jornada.